Louvado seja Deus. Hoje é um dia denominado Dia da Consciência Negra, né? Mas a consciência não tem cor, né? A consciência é uma questão de, aleluia, de pessoas, de caráter, de personalidade. Cada um tem, aleluia, tem a sua consciência. Por isso não é uma questão de sermos negros ou brancos, mas temos uma consciência que, aleluia, voltada para o Senhor. Amém? Vamos ler a palavra rapidinho. Enquanto vocês procurem, eu vou estar orando. No livro de Ezequiel, no capítulo 37, palavra bem conhecida. Ezequiel, capítulo 37. E o verso 3. Amém? Então fecha teus olhos, coloca a tua mão direita para cima e diga: Senhor Jesus, nesta tarde, Pai, nós queremos ouvir a tua voz. Sabemos, Espírito Santo, que somente pela tua graça e pela tua misericórdia que estamos aqui. Que nesta tarde, Espírito Santo, tu venha de uma maneira sobrenatural. Coloca por terra toda, aleluia, eu sempre peço, Senhor, toda a estratégia do inferno contra nós. Enquanto estamos aqui, guarda sim a nossa casa. Enquanto estamos aqui, guarda os nossos, Pai. Pai, livra-nos de todo o mal. Entra, Senhor, neste lugar. Entra, Senhor, no nosso coração. Coloca por terra toda tristeza, toda angústia, Senhor. Se existe alguém que entrou aqui, Pai, ainda, Senhor, com peso, com angústia, com tristeza, Senhor, seja banida agora em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nos dê alegria de estar contigo nesta tarde. Nos dê o favor de falar conosco. Nos dê, Senhor, meu Deus amado, meu Deus, a aprovação de um milagre, Senhor, que dá para andar e eu comandará a súbria, que saímos daqui com um milagre, Senhor, milagre da cura, da libertação, milagre da salvação, de ouvirmos falar que alguém foi salvo lá, alguém foi salvo lá de longe, porque tu é Deus de longe e Deus de perto. Opera milagre, Espírito Santo, opera nesta tarde, fala conosco, Senhor, de uma maneira sobrenatural, abençoa cada um de nós. Entra, Senhor, nesta casa, esta casa é tua, tenha liberdade, este lugar não há outro lugar que a porta do céu. Por isso nós cremos, Senhor, que tu estás aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 2. Eu disse o 3, né? Mas vou ler do 2. E me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Pode se assentar e abra lá rapidinho no livro de Joel. Enquanto tu fica sentadinho, só lê ali um pouquinho mais para frente. Livro de Joel. Louvado seja Deus. Se eu achar também, eu não sei. Livro de Joel, no capítulo 2. Interessante. Cadê o Joel, Jesus? Estava aqui, Senhor. Aqui. Livro de Joel, no capítulo 2, e o verso 28, que diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas
naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu, na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Amém? Que promessa! Ali em Ezequiel, Deus diz para Ezequiel, e fala somente para um homem só. Ele chama Ezequiel e mostra o vale, e ele tem somente um particular com esse moço. Só Ezequiel, profeta, só ele, sozinho. E diz Ezequiel, poderão esses ossos reviverem, Ezequiel? Ezequiel disse, Senhor, tu sabes, é tu que sabes. E ele disse, se eu sei, Ezequiel, eu sei que eu posso fazer, agora eu quero que tu faça a tua parte. O que eu tenho que fazer, Senhor? Profetizar. Faça a tua parte, Ezequiel. Porque, aleluia, o que me chama a atenção é que ele estava somente, ele e Deus. Ali estava somente um particular com Ezequiel. E é interessante que Ezequiel sozinho fez reviver um exército, querida. Só ele. Olha só. Eu quero dizer para ti que sozinho, às vezes sozinha, nós podemos fazer aleluia, muitas coisas. Às vezes a gente pensa que é tão pequeno ou tão pequena, não é verdade? Às vezes a gente pensa que não tem força, né, Lê? Será que eu posso? E aleluia, Deus diz para Ezequiel, Ezequiel, meu filho, vem cá, meu querido, vem cá, meu lindo. Só tu, eu e você, Ezequiel. Profetiza, Ezequiel. Olha a coisa linda. Como é que eu vou profetizar, Senhor? Profetiza assim, Ezequiel. Diz assim, ó, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha aí. Olha o que Ezequiel disse para os ossos. Agora, osso escuta a palavra. Osso, aleluia, ouve. Não é coisa que é só Deus faz. Deus ele faz umas coisas que não dá para entender. É o sobrenatural mesmo. Como é que osso vai ouvir alguma coisa? E o interessante é que Ezequiel, eu já questionava, eu olhava para o vale e eu ia dizer, como é que osso vai ouvir, Senhor? E aleluia, se Ezequiel acreditou que os ossos poderiam ouvir, imagine nós que estamos vivos. E tem gente que às vezes, aleluia, nós profetizamos, né, querida? E às vezes a pessoa nem ouve. Fica com aquela cara de, né, com aquela cara de boca de músico, será que é verdade? Será que vai dar certo? Mas vai dar certo. Né? Aleluia, e o interessante que diz assim, ó, olha aqui, Ezequiel, eu porei, assim diz o Senhor no verso 5 lá, ó, e assim diz o Senhor a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Olha que mistério. Essa semana não, foi ontem, terça-feira que nós estávamos na célula. E a cunhada daquele menino que está na UTI junto com... Como é o nome dele? Alcebiades. E ele, eu até ia contar para a pastora, aquele menino que ficou 70% queimado do corpo, e a família diz que ele está reagindo. E os médicos estão assim assustados de ver que ele está reagindo. Por quê? Porque nós estamos orando por ele. Terça-feira nós oramos ali na célula novamente e nós vamos crer. Eu não sei se a pastora sabe mais alguma coisa dele, mas diz que aquele menino cristiano, pastora, está reagindo. Não sei como é que está hoje. Porque às vezes a gente tem aquela melhorinha da morte, a gente pensa que está vivendo, está morrendo, né? Mas às vezes Deus sabe todas as coisas. Mas ainda eu creio, porque nós estamos o quê? Profetizando sobre a vida dele. Ele ainda não conhece a criança, ele ainda não conhece o seu filho. Ele queimou na segunda, quarta-feira, a criança nasceu. Olha que mistério. Então, quem sabe ele esteja ali lutando pela vida para conhecer o filho. Quem sabe ele esteja ali dizendo, Senhor, eu preciso conhecer meu filho. Talvez ele nem, aleluia,
Talvez ele nem esteja... irmã, mas está em coma. Eu sempre digo, eu fui enfermeira há 24 anos. Se a última coisa que aleluia, um paciente perde, a última coisa é a audição. E isso é constatado cientificamente. Os médicos sempre diziam para nós, olha, veja o que falam, olha o que dizem, porque eles estão escutando. Mas estão em coma, não estão escutando. Eu me lembro quando a minha tia entrou em coma. Ela veio em parada cardíaca, minha tia Doroti. E quando ela chegou, é aquela coisa, né? Porque quando tu não é da família, tu não sente nada, né? É bom quando a gente é da família, né? E daquele dia em diante a gente aprende sempre uma lição, mesmo quando era do mundo. A gente aprende uma lição. Mas sempre eu tratei meus pacientes como eu gostaria de ser tratada. Porque ninguém gosta de ser maltratada. Tu já está vulnerável, tu já está entristecida. Tu já está num ambiente que só ninguém sabe se tu vai viver ou se vai morrer. E ainda chega, aleluia, uma enfermeira com 2 pés na mão, com os 2 pés nas costas, aí pronto, acabou-se tudo. E ali quando a minha tia entrou, e eu disse, Jesus, e aquela coisa, e ficou entubada. E naquele processo, ela ficou 2 dias, 48 horas entubada. E depois começou ela mesmo a estubar, ela mesmo querer sair do coma. E quando ela saiu daquela situação, eu perguntei para ela, tia, como é que está se sentindo? Como é que foi? A tia lembra alguma coisa? Ela disse, eu não lembro como eu cheguei aqui. Mas uma coisa eu lembro, que pareciam, aleluia, vozes. Quando alguém falava, parecia um túnel muito longe. E naquele túnel, aleluia, muitas vezes eu olhava, estava tudo escuro. Mas daqui a pouco ia clareando, ia clareando, ia clareando. E as vozes iam ficando mais firme e eu conseguia ouvir mais. Então, aleluia, isso era um testemunho, um relato de uma pessoa que nunca... E eu digo assim, Jesus, será que é verdade mesmo? Então, aleluia, e aquele túnel que vivia, é que ela estava, aleluia, já começando a recobrar a consciência. E ela começava a dizer que a luz estava começando a vir. Então, aleluia, então a gente sabe que quando a gente profetiza, Deus faz alguma coisa diferente. Olha só, profetiza Ezequiel profetizou. E o que me chama a atenção é que cada vez que ele profetizava, acontecia o quê? Alguma coisa diferente. Olha só, lá no verso 8, estou adiantando. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, estendeu pele sobre eles. Cadê? E por cima, mas não havia neles espírito. E no verso 9, e ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos ao espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Esse espírito não era o espírito de Deus. Esse dia eu estava perguntando, Senhor, que espírito é esse? Porque, aleluia, porque tem o espírito de Deus. Irmã Rosane, mas aqui era o espírito de Deus. Não, aqui era o espírito, aleluia, de reviver. O espírito de Deus vai vir depois. Aqui, aleluia, era o espírito de sobrevivência, era o espírito de viver. Aleluia, diz ali, profetiza ao filho do homem e diz ao espírito. Ninguém dá ordem para o espírito. Quem dá ordem, aleluia, quem dá ordem ao espírito é o próprio Deus. Porque é ele que profetiza, é ele que dá o espírito, não é nós. É ele que sopra nas narinas dos homens o espírito dele. E não foi Ezequiel que fez isso. Ele só, aleluia, ele só profetizou para que aqueles ossos, o quê? Revivessem. Se colocasse em pé. Olha aí. Depois, olha só, o verso 14. Verso 13, e sabereis que eu sou o Senhor, quando abri os vossos sepulcros, e vou subir das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu... Aí é diferente. Quem é que está colocando o Espírito? Aí é Deus. E colocarei o meu Espírito e vivereis. E vos porei na vossa terra, e sabereis que o Senhor disse isso. E, aleluia, fiz isso, e diz o Senhor. Aí foi o Senhor que fez, é Ele que soprou, é Ele que deu. Primeiro Ele que falou, profetiza, faz a tua parte, Ezequiel. Essa semana eu estava numa situação que só Jesus, eu digo, ontem eu tentei resolver a situação. E eu pensei que a situação era minha. Ontem eu cheguei mais ou menos, acho que umas 9 e pouco em casa, 8h30, 9 horas. Tentando resolver uma situação que eu achava, olha a coisa triste, a desinformação.
Coisa triste, aleluia, é esse sistema que parece que nos prende. Eu estava contando ali para a irmã Ivone, por conta de um telefone, gente. O meu marido trabalha com aplicativo e parece que fechou tudo. E não tinha sinal, não tinha. E uma hora ele tinha. Pagou a conta, pagamos, está tudo paguinho. O que está acontecendo? E por que não está abrindo o aplicativo? E por que não tem internet? Olha, por causa de uma internet. Olha só onde que fomos parar, gente. Aí eu disse, meu Deus, e onde é que vamos? E fomos na TIM, e aqui não resolveu, vamos lá não sei aonde, não resolveu, vamos lá no shopping, Itajaí, e chegamos lá, eles foram enrolar. Não, o telefone dele está obsoleto, tem que comprar outro telefone, isso aí não vai adiantar. Aí o meu marido, mas eu preciso. Então a senhora falou assim, compra outro telefone, porque isso aí não adianta mais. Compramos outro telefone, gente, sem poder comprar. E olha só o que aconteceu. Não era nada, não era o telefone, não era o chip, que compramos um chip novo. Não era nada, aleluia, era a própria TIM que estava com problema, olha. E a gente, aleluia, a gente cai em situação, eu digo, Jesus, que tristeza, só tua misericórdia nesse mundo, Jesus. Porque, aleluia, a gente é enganada assim a olho nu. Eles não têm nem pena da gente. Eu disse, Deus, por que uma coisa que nós não podíamos nem condições de gastar? Mas era uma situação tão difícil. E ele, meu marido, ele era apavorado. Não, eu tenho que trabalhar, como é que vai ser? Aleluia, se eles tivessem dito para nós, não, é o sistema que está assim mesmo, está caindo, é o chip, que é 4G, 5G, essa coisa. Eu digo, meu Deus, a gente cai no conto de fada, e se nós não tiver o Espírito Santo de Deus, a gente acaba perdendo até, aleluia, a bênção, gente. E eu comecei ali a entender que se o Senhor não tivesse conosco, eu vou lá ler o Joel rapidinho. Quando aí eu botei o joelho no chão, eu cheguei em casa, eu disse, Jesus, eu perdi o culto, perdi a minha paciência, perdi a minha bênção, aleluia, eu perdi meu dinheiro. Aí eu comecei a orar, o Senhor disse, mas não perdesse a minha presença. Liguei para minha irmã ali, a minha irmã começamos a orar das 11 até meia-noite. Eu disse, minha irmã, quando chegar da meia-noite a 1, eu vou entrar para nós orar. Quem disse? Eu já estava dormindo, até contei para a Ivone. Já dormindo, descansei no Senhor. Hoje de manhã eu levantei dizendo assim, Senhor, obrigada. Obrigada por muito, aleluia, por que seja dificultoso a coisa, mas nós temos o Teu Espírito. Ainda nós temos o Teu Espírito, e quem não tem? Quem está lá no mundo e não tem o Teu Espírito, quem não tem a Tua graça, quem não tem a Tua autoridade, quem não tem o Teu poder, o que vai ser desse povo? Olha só lá em Joel, capítulo 2. Capítulo 2 de Joel que eu li. Aí o Senhor falando para mim das promessas. Lá em Ezequiel, ele falou somente para Ezequiel. Levou Ezequiel no vale, particularmente. Só ele e Ezequiel, os dois, sozinho. Mas olha a promessa que ele fez no capítulo de Joel, no capítulo 2. Eu gostaria que quem lesse para mim, capítulo 28. Quem é que está com a Bíblia aberta? Quem podia ler para a irmã Rosane? Rapidinho. Eu gosto que alguém leia rapidinho enquanto eu tomo água. Essa água aqui está boa, não? Capítulo 2, do versículo 28. Quem é que lê para mim rapidinho? Não está ali no telão, né? Capítulo 28. Isso, capítulo 2 e 28. Leia, minha irmã. E há de ser, segura um pouquinho, minha irmã. E há de ser que derramarei o meu espírito sobre toda, ele está falando. Continua. Amém, minha irmã? Ali Ezequiel era somente para quem? Para o profeta. Olha a misericórdia de Deus. Já em Joel ele já diz, olha, há de ser que eu derramarei o meu espírito a toda a carne, sem exceção. Irmã, mas é toda, ele está dizendo que é toda, eu vou dizer que não. E ele diz, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonho, e vossos jovens terão visões.
Aí não é somente um particular. Aí não é somente um exército de alguns ossos secos. Aí o Senhor começa a falar que vai fazer isso para toda a carne. Mas olha aí, ó, verso 29. E também os servos. Mas os servos, irmã? Também os servos. E também as servas. Naquele dia eu derramarei o meu espírito. Olha que coisa linda. Olha como Deus não faz acepção de ninguém. Olha como Deus, aleluia, trabalha da maneira que Ele quer. Às vezes a gente bota Ele numa caixinha e Ele diz, não, Ele só vai fazer para nós que somos aqui crentes. Aí, mães, é só para nós. Não, e Deus pode derramar em qualquer pessoa. Irmã, pode, e eu estou dizendo porque é a palavra que diz, não sou eu que estou falando. Mas isso não é absurdo? É absurdo, mas não é para mim. Mas como é que nós vamos fazer? Mas tem pessoas que têm um coração tão aquebrantado que o Senhor consegue fazer isso. Tem gente que tem um coração mais aquebrantado, minha irmã, mais aquebrantado que nós ainda. Irmã, tem sim. Eu não vejo Cornélio. A Bíblia diz que Cornélio era um centurião. A Bíblia diz que ele era de boas obras, dava esmola. E a Bíblia diz que ele recebeu a visitação do anjo. Olha que mistério. E o verso 30. E mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Aí ele começa a dizer o que vai fazer. No verso 32 ele diz assim: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso quer dizer então que o derramamento do Espírito também será porque aquele que invocar o nome do Senhor. Essa menina que falou comigo, que estava lá com a pastora lá, que nós estávamos lá, eu achei muito interessante. A pastora deve ter contado esse testemunho dela. Eu achei, a nossa pastora é muito ousada, né? Ela é ousada e usada. Ousada e usada. Quando nós estávamos lá, ela disse para a médica, não foi, pastora? Ela disse para a médica, a senhora quer uma oração? A médica ficou meio assim, meio cheia sem jeito, que estava trabalhando. Mas também a gente via que ela não era muito de oração, né? Mas ela aceitou, e a pastora orou por ela, né? Ela ficou meia reticente, ficou meia... Mas daqui a pouco, quando a pastora orou, parece que caiu aquela barreira. Ela sentiu alguma coisa. Ali a gente viu que ela sentiu, porque a pastora já orou até pelos sonhos, pelos projetos dela, olha que mistério. E ali, aleluia, quando a gente vê que as pessoas se aquebrantam, existe um quebrantamento de coração, porque a gente vê que tem pessoas, aleluia, não é só nós que precisamos, não. Tem muita gente muito triste, né, aleluia, de uma forma poderosa por aí. Tem muita gente que quer Jesus, mas não sabe por onde encontrar. Tem muita gente, aleluia, sufocada. E a gente viu que aquela moça, ela tinha, aleluia, ela tinha inteligência, ela tinha medicina, ela tinha muita coisa, pastor, mas ela não tinha quem? Quem sabe ela não tinha Jesus. Quem sabe ela não tinha até Deus, porque não tem aquela... A gente que foi católica, nós estávamos comentando ali na célula, né? A gente que é católica, a gente diz, eu tenho Deus. Meu Deus, Deus para lá, Deus para cá. E fora os santos, né? Tem os santos também, os abençoados, que acompanham. Só que, aleluia, a gente entendeu, só que não tem um filho. A gente entendeu, mas não tem um filho. A gente, aleluia, diz, irmã, mas eu sou de Deus. É claro que a gente é de Deus. Só não tem um filho, só não tem o Espírito Santo. E aí é que é a diferença. E aí quando a gente tem o Filho e tem o Espírito Santo, parece que abre, aleluia, nossos olhos. Aí a gente começa a ver que, aleluia, que é tudo aquilo que a gente aprendeu, não é aquilo tudo. Eu me lembro, eu estava contando para a Kiri e para os irmãos ali da cela, que quando a gente aceitou Jesus, eu aceitei Jesus numa semana, fui batizada. E eu era professora de catequese, eu ainda fui na igreja católica, eu ainda cumpri o meu rito. E quando eu estava ali na missa, fazendo a leitura, a segunda leitura, e quando eu estava fazendo a segunda leitura, caiu em Atos dos Apóstolos, era aquela folhetinho de domingo, não sei se quem foi católico sabe, né? Não era a Bíblia, é uma folhetinho que eles dão de domingo, está escrito assim, domingo. E ali estava escrito assim, a segunda leitura, depois vinha a homilia do padre. A segunda leitura falava do Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E eu ali,
lendo aquela palavra. E quando eu acabei de ler a palavra, eu disse, palavra do Senhor, porque era o que dizia no final, a gente dizia, palavra do Senhor. E a igreja dizia, graças a Deus. Quando eu estava lendo aquela leitura do Atos dos Apóstolos, eu comecei a sentir um gozo, uma alegria. Parecia assim que eu ia voar naquela igreja. Eu acabei de ler e eu disse, palavra do Senhor, bem alegre. E a igreja disse, graças a Deus. E eu disse, pronto, essa igreja não é minha, está morta. Nunca mais quero pisar aqui. Quando acabou a missa, eu disse, Padre Antero, aleluia, eu não quero mais vir para a missa. Por que, minha filha? Porque agora eu sou crente. É, minha filha, sou. Então vai para os crentes, vai. Até me mandou, eu digo, certo? Vai para lá para não me incomodar mais. E eu fui. E está aqui, estou até hoje. Para incomodar os crentes. Por quê? Porque, aleluia, porque o Espírito Santo já estava sobre mim. Irmã, mas pode? Isso pode. Porque quando eu li aquela palavra, eu senti um gozo tão gostoso, algo tão diferente, dentro da igreja católica. E eu, aleluia, eu só faltei gritar e dizer, palavra do Senhor. E a igreja disse, graças a Deus. Como dizer, está bom. Rito. E às vezes a gente, aleluia, acaba ficando assim. Pior do que a igreja católica. Graças a Deus. Né? E ali o Senhor, aleluia, faz uma promessa. E mostrarei prodígio no céu, na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em treva, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no monte de Sião e Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Amém? Promessa da efusão do Espírito. Já estamos chegando no dia e terrível dia do Senhor. E já está chegando. A natureza já está se manifestando. Os filhos das trevas já estão se manifestando. E agora só falta se manifestar os filhos da luz. Como é que é isso, irmã Rosane? Deus está esperando para que nós se manifestamos mais do que, aleluia, do que eles. Essa semana eu estava ouvindo uma vereadora, acho que é vereadora do PSOL. Não estou falando de política não, mas sou obrigada a falar uma coisa dessa. Ela falando, alguém deve ter escutado sobre isso. Que ela falando que ela disse, assim como o açúcar, assim como o café, a droga também deveria ser comercializada. Normalmente. Assim como o açúcar, assim como o café. E também deveria, sabe o quê? Registrar os traficantes. Gerente. Tem o gerente da boca, o gerente... A triste era uma negra. A minha vontade era pegar e fazer ela ficar branca. Aonde que nós vamos parar? Se é a manifestação dos filhos da treva. Dizer que isso é normal. Olha só, gente. Ela disse com toda a propriedade, isso numa tribuna. Teria que, aleluia, registrar o gerente da boca, o gerente. Meu Deus, gente. Manifestação dos filhos da treva. E Deus permite isso, e Deus vai continuar permitindo. Para quê? Para que nós nos manifestamos também diferente. Não cumprir ritual, porque às vezes a gente confunde. A gente confunde rito, confunde aleluia com manifestação da graça do Senhor. E às vezes o Senhor quer algo diferente da nossa vida. Está na hora da gente começar a se manifestar, não somente dentro da igreja. Porque aqui é fácil, a gente pula, grita, chora, ri, faz qualquer coisa. E lá fora, como é que está o negócio? E lá fora? E lá fora para poder orar para uma médica, né, pastora? E lá fora, para tomar uma posição e dizer, tu queres uma oração? E lá fora, quando a gente, aleluia, quando não tem ninguém vendo. E lá fora, quando tem aleluia, quando chega alguém manifestado. Eu fui lá segunda-feira. Foi segunda? Segunda foi antes teve o nosso culto aqui. Segunda-feira à tarde que eu fui em Itajaí. E cheguei lá na casa do meu filho, ele estava fazendo uma roupa para um abençoado. Pensa num abençoado atribulado.
Quando eu cheguei lá, eu já vi o que estava em cima dele. Eu já vi o que ele era. Aí o meu filho disse, essa aqui é a minha mãe. Ele disse, é a sua mãe. Eu digo, pronto. Eu digo, filho, o que eu vim aqui só pegar isso, pegar não sei o que eu vim pegar. E ele disse assim, tu faça assim, Jean, assim, porque eu vou dançar não sei aonde, não sei das quantas, eles comentam, e eu só escutando. E daqui a pouco ele disse assim, porque a minha entidade, pronto, eu digo, a entidade dele. A minha entidade, quando ela desce assim, arrebentando tudo. Eu digo, miserável, vai arrebentar, eu vou fazer que nem a pastora, eu vou arrebentar. Aí depois, conversando, eu disse, Jean, eu vou orar por ti, Jean. Aí o Jean fica até espantado, certo, Jean, lá vem a mãe. E a Ivone sabe que eu faço mesmo, né, Ivone? Jean, eu vou orar por ti. Mãe, eu digo, vou orar por ti, meu filho, vem cá. E ele disse, eu já estou indo embora, eu também quero orar por ti, fiz que nem a pastora, vou orar por ti também, querido, vem cá. Aí o Jean disse, mãe, se ele se manifestasse, eu queria correr. A mãe ia ficar sozinha, eu digo, não, imagina. Eu ia ficar sozinha. Se eu e Jesus é um exército, né? Porque tem hora que eu sou covarde, mas tem hora, quando eu estou no espírito, nem pode vir quem for. Tem hora que eu tenho medo de barata, lagartixa, tenho medo. Mas eu sempre digo, eu não tenho medo do diabo não tem medo. Às vezes a Kíria diz assim, tu gosta da libertação? Não gosto. Eu não sou do Ministério de Libertação, não gosto. A Kíria gosta, a pastora Elisa gosta, eu acredito que a pastora Tere gosta, eu não gosto. Cada um tem o seu chamado. Mas se for para enfrentar o diabo, eu vou. Por quê, irmã? Quando Jesus mandar eu ir. Eu não vou sozinha. Às vezes tem gente que vai se Jesus não manda. Aí é para apanhar na cara até chega. E eu disse para ele, vem cá, filho, vamos orar por ti também. Quando ele dobrou o joelho ali, começou a chorar. Eu nem falei nada, ele já começou a chorar. Eu nem disse nada, eu só disse, Jesus, tão querido, né, Jesus, tão amado, precisando de um colo. Aquela coisa, né, Steph, a identidade, né? Paternidade. Eu disse, precisando de um colo, aí eu me ajoelhei junto. Ai, que judiação, Senhor. As palavras bem simples. Só precisa de um colo, né, Jesus? Só precisa de uma mãe. Eu fiquei ensopada de tanto que chorava. Aleluia. A entidade dele só não dava um colo. Só não dava um consolo. Só não dava uma mãe. A entidade dele só fazia ele apanhar um monte, aleluia, mas não fazia ele ser acalentado, ele ser amado, ele só queria isso. Quando ele saiu, ele disse, ai, que coisa boa, né, Jean? Viu como a tua mãe é boazinha? O Jean disse, você não conhece a negra. Obrigada, minha irmã. Eu digo, obrigada, querido. Ainda me chamou de irmã. Eu digo, tu é conhecedor, né, seu triste? Mas o Senhor, Ele sabe como fazer. Ele coloca nós no lugares certos, na hora certa. Derramarei o meu espírito, diz o Senhor. Vamos levantar? Vamos. A toda criatura, a toda carne. Isso é, aleluia, privilégio meu, da pastora Tere, da Kíria, da Ivone, aleluia, da Steph. Não, é privilégio nosso. Em toda a carne, os jovens profetizarão, terão visões. Os velhos também terão sonhos. Olha que coisa linda. Então toma posse disso. Deus está esperando a nossa manifestação. Amém? Vamos orar então? Podemos orar, pastora Tere? Tá bonita hoje, onde é que tu vai tão linda assim, mulher? Da Assembleiana, tá linda essa Assembleiana. Vamos lá. Pai, eu te dou graças e eu te louvo, Espírito Santo, pela vida, Senhor, meu Deus, aleluia, de cada um de nós, por aqueles que vieram. Tu vai derramar sim o teu Espírito em toda a carne. Tu vai derramar sobre nós, Senhor, para nos dar mais força, nos dar mais ousadia, nos dar mais coragem, Espírito Santo. Nesses últimos dias, os últimos dias, Senhor, dias difíceis, dias de provação, dias, Senhor, meu Deus, que o sistema nos engole, nos entristece, nos aborrece, mas Tu, Senhor, é conosco, derrama mesmo, Senhor, nos dá alegria do Teu Espírito, fortalece a nossa família, entra com Teu propósito na nossa vida, Senhor. Meu amado Espírito Santo, dá saúde para nós, Senhor, dá alegria, Senhor, da Tua palavra, dá alegria do
do teu Espírito. Entra, Senhor, meu Deus, na nossa casa e faz morada. Não nos deixe só, aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, que possamos ser luz, ser sal, papai, e o teu nome ser glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém.